Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Minutos com Espiritismo. Bom dia, boa tarde, boa noite! Muito obrigada por eu estar fazendo parte da vida de vocês em um desses períodos do dia, não é? Não deixando de agradecer. Estamos com 735 pessoas inscritas no canal. Temos mais um ano aí para termos mais pessoas e com certeza reverter esse bônus às cestas básicas. Isso não significa que a gente não consegue, não estamos em um grupo trabalhando para poder termos cestas básicas, sim. Temos um grupo e nós trabalhamos todo mês, né? Distribuindo cestas básicas através, coligado a uma casa espírita. Mas por que não termos mais? Não é verdade? Da gente poder ajudar. Unir o útil ao agradável. Estamos aqui levando, que o Minutos com o Espiritismo é todo direcionado à doutrina espírita, levando conhecimento da doutrina espírita, mas também praticando sua essência, que é a caridade. Não é verdade? Então, muito obrigada e venham conhecer o canal, se inscreva. Lá nós temos o Evangelho no Lar, o estudo do livro, que foi maravilhoso, que nós iniciamos todos os sábados às 14 horas, o estudo do livro Nosso Lar, primeiro livro que conta a história de André Luiz, um espírito que, aonde por muitos anos, Chico Xavier, através da sua mão magistral, escreveu vários livros ditados por ele de grande conhecimento e valia para nós, não é verdade? Não é? Esse estudo é maravilhoso, leitura de livros também temos, nós temos entrevistas, músicas, maravilhoso, Minutos com Espiritismo, e vem mais coisa aí, venha conhecer que vale a pena. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu vou dizer para vocês, assim que vocês lembram. Quando eu cresci ouvindo, né, mãe, pai, vós falando, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Para ter justiça precisa ter leis. Porque eu acredito que não vai chegar alguma coisa e dizer você está fazendo isso porque você merece e sem ter uma lei, sem ter violação de uma lei. Então começamos por aí, não é? De onde vem esse termo tão antigo? Né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Então vamos falar para isso. Mas para nós chegarmos nessas leis, vamos falar da nossa história. Da história. Então assim, eu vou contar para vocês que teve um período em que Deus foi questionado. E esse período nós chamamos que foi dado em Paris, justamente em Paris. Olha que coincidência, Allan Kardec também em Paris, né? Olha só como tem. Chamado Luminismo, onde foi despertado várias coisas científicas, derrubando vários dogmas sobrenaturais, muitos deles para o domínio da massa. E através disso, eles foram começando a descobrir, foram buscar o que é Deus. Porque havia uma opressão à massa muito grande, viviam sob medo, não é? E eles foram. E nesse período, que foi dado uma maior parte lá na França, principalmente que depois veio a Revolução Francesa, desde que veio fraternidade, igualdade e liberdade, Bonaparte tinha um grande trabalho, que ele foi preparado espiritualmente, mas infelizmente falhou, porque o poder, a vaidade, a ganância, foi abortado esse comprometimento dele, que ele não estava compreendendo. Chegou a um ápice que ele conseguiu desviar tudo aquilo que ele poderia fazer de bom junto a essa mudança, a essa transformação que estava acontecendo. Mas tudo tem uma data limite. Tinha que ter essa mudança, com ou sem ele, e as coisas aconteceram. Atrasou um pouquinho, mas eles foram em cima para poder mostrar uma outra visão, para que o povo pudesse despertar um pouco mais a sua consciência. E nesse período, várias situações, vários cientistas, eu peguei alguns só para citar para vocês, eles se destacaram, porque através do estudo, através da experiência, da observação, do conhecimento, eles provaram por A mais B. Então nós vamos lá, eu vou citar alguns, mas eu convido a todos a ler sobre o Luminismo. É um marco do passado que faz a gente entender um pouco o presente. Maravilhoso, né? E muitas coisas para o futuro também. Então vamos lá. Goethe, ou Goethe, foi um dos estudiosos que ele fazia todo o estudo das ciências naturais, plantas, as flores, os aromas e as cores. O que aquilo influenciava no ser humano e trazia um bem-estar à sua saúde, porque ele também estudava anatomia.
Olha que coisa interessante. Hoje nós temos a cromoterapia, que é uma alternativa em que muitos se sentem felizes, né? Com aquela cor, a cor verde, a cor amarela. Então, olha que coisa maravilhosa. E começou lá, entre o século XVIII e o século XIX, tá? Nós temos também Descartes. Descartes é a parte da matemática, aonde ele trouxe a verificação, a analisação, sintetização, enumeração e estudo. Olha só que interessante, que nós temos várias... ele está em várias partes na matemática, na ciência, um grande estudioso, também um grande filósofo, Descartes. E, gente, vamos lá, vamos pensar. Doutrina. O que é doutrina? É o estudo, é o ensinamento através do conhecimento, aonde exige o estudo, observação, experiência. Olha que maravilha. Olha como está junto. Não é verdade? Interessante. E pegando Descartes, né? Que Allan Kardec, ele provou cientificamente, através muito da teoria de Descartes e de Mesmer e de tantos outros, a existência de espíritos e a reencarnação como lei natural, através de estudo científico. Isso está provado em um documento, onde eles têm como se fosse uma espécie de um museu de Kardec, a casa dele lá, está lá documentado e escrito. Olha que interessante, né? Isaac Newton, a gravitação, e também, eu até coloquei aqui, né, a composição da luz. Olha só, e vamos indo. Benjamin Franklin, ele também, os fenômenos naturais elétricos, não só para raio, mas quantos fenômenos elétricos que poderia ser útil para nós? Não é verdade? Nós temos Pestalozzi. Pestalozzi foi o mestre de Kardec, aonde dentro da parte educacional, ele vivenciava e ele praticava como experiência a intuição da criança, a natureza, a botânica, a zoologia, para que eles pudessem despertar, né, dentro deles a sua essência, os seus conhecimentos, principalmente para a arte, para a ciência. Interessante, não é? E a outra coisa que ele também abordou, que as crianças precisariam ter uma integração social, não assim só um grupo de elite com grupo de elite, mas sim crianças de baixa renda com as crianças de média renda e com as crianças de alta renda, para que houvesse troca de ideias, de ensinamentos, de vivências, de experiência, buscando a fraternidade entre eles. Mas, infelizmente, ele não foi bem visto. E, como sempre, as pessoas acabam, como aquilo não é do jeito que elas querem, acabam destruindo um programa tão maravilhoso, mas a ideia ficou. A ideia está lá. Convido também a conhecê-lo. André Marie é um homem. E ele, quer dizer, é um nome é um nome que dá tanto para a mulher, né, como para o homem. Ele foi assim, ele deu o início do eletromagnetismo, e Mesmer, que foi um dos cientistas que Kardec estudou bastante, aproveitou o que ele deixou, não é verdade? E deu continuidade aonde nós temos o estudo do hipnotismo e do magnetismo. Eu não vou entrar em detalhes, mas tudo isso que foi estudado chegou a nossos passes. Porque eles começaram a provar que nós somos energia, nós conduzimos energia. Se nós fizermos assim e colocarmos em nós vamos sentir essa energia. E essa energia nós podemos conduzir através da mente. Olha o século, gente, já estava falando sobre isso, tá? E depois nós temos aqui o Lavoisier. A gente sabe, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para se pensar, né? Nós temos Pasteur, a microbiologia. Então, e outros tantos, gente, que vieram e trouxeram, né, a invenção da pilha, veio a invenção de várias coisas, né? Então, nesse período foi uma eclosão grandiosa, aonde a razão predominou. Por quê? Eles estavam querendo ter uma vida social melhor. Então, dentro dessa vida social, a filosofia, a arte em todos os sentidos, a parte educacional, a parte trabalhadora. Então, tudo isso eles fizeram foco da razão e chegaram à conclusão que, achei interessante, que Deus está na natureza e no homem, que pode descobri-lo através da razão. Essa foi a ciência trazendo. Mas chegou esse período
em que tudo bem, foi aquela eclosão, foi maravilhoso, mas a humanidade estava muito ligada à religiosidade na época, que dominava muito, há muito tempo. Então ficou dando aquele vazio dentro das pessoas na busca de Deus. Porque a ciência estava na matéria, estava no concreto, aquilo que a gente pode ver. Mesmo nas ações sociais, da educação, eles estavam incentivando a ciência em todo o sentido, da filosofia, mas no concreto. E aquele lado espiritual ficou morno. Foi aí que surgiu Allan Kardec. Pegando todo esse conhecimento da ciência, né? Que a ciência me trazia, a microbiologia, você não enxerga, a luz você não vê. Olha que interessante, ele trouxe a doutrina espírita ditada pelos espíritos, o Consolador, que tanto Cristo deixou escrito que viria. Olha que interessante, não é? E nesse período, ele trouxe a sua doutrina, e o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, ditado pelos Espíritos através da mediunidade psicográfica, e vários. E, gente, não foi fácil para ele. Pensa comigo, hoje você tem o WhatsApp, mas foi bom naquela época, porque ele fazia as perguntas, além das pessoas que ele distribuía na cidade para dar a resposta através dos Espíritos, ele enviava para outros países, para a Itália, para a Rússia. Tanto é que hoje eles também vivenciam isso. Vocês podem ver que hoje eu li até uma matéria que tem cientistas russos que estão estudando o DNA, que está dentro do DNA, tem as nossas vibrações, dentro do DNA tem várias situações em que pode dar a origem, que nós possamos transmitir a nossa essência. Porque eles eram também estudiosos, também são, não com a doutrina, mas de uma outra maneira, usam a paranormalidade e outras coisas mais, né? Então ele mandava para a América, em todos os lugares, as perguntas, e depois ele recebia com quem ajudava ele, que como ele disse, se não fosse Gabriela e a sua esposa, ele não teria condições de fazer tudo o que ele fez. Aí ele pegava as perguntas, né, recebia, ele via que as respostas eram as mesmas ou semelhantes, mas que de outra forma, mas que chegava à origem, aí sim ele colocava as respostas como espírito, uma ciência. E isso foi, com certeza, né, foi acompanhado por vários cientistas, inclusive um deles era William Crookes, que também ele trabalhava muito nesse lado da parte dos fenômenos físicos. E tantos outros, Victor Hugo, gente, era uma infinidade de pessoas que estavam junto em todo esse trabalho do Allan Kardec, onde ele magistralmente ele conduziu, não é? Então, era uma coisa muito assim, concreta, muito que tinha que ter provas, e era um trabalho grandioso. E além da pergunta do que é Deus, ele tem uma pergunta que no Livro dos Espíritos, não, 614, e ele diz o seguinte: o que se deve entender por lei natural? Que é o que os cientistas descobriram, que nós comentamos. É a lei divina e a lei de Deus. Então, e a explicação foi essa: os fenômenos físicos e espirituais regem-se por leis soberanamente justas e sábias no universo. São eternas e imutáveis, não tem mudança. Esclarecedor. E eles esclarecem. A evolução moral e intelectual do ser humano faz compreender e reformular os conceitos. E que nós vamos buscar isso? Que isso, Cleide? A gente começa a observar que em várias situações, através da evolução, que vem de encontro à reencarnação, mudanças nas próprias leis civis, porque cada povo tem as suas leis, cada povo tem seus valores e os seus conceitos. Mas à medida que está havendo a evolução do ser, muitos conceitos são mudados para melhor, através da justiça mesmo do ser humano.
Mas esse ser humano, essas criaturas que estão dentro da justiça, muitas vezes elas são intuídas e são missionários que vêm justamente provar por A mais B que aquele conceito, aquela cultura precisa ser mudada. Porque ela não vai de encontro às leis naturais e às leis de Deus. Então vamos citar o nosso país, porque é onde eu vivo e é onde eu amo bastante e adoro ser brasileira. Muitas leis do século passado, elas foram mudando para melhor. Nada em saltos largos, porque nossa evolução, nós estamos assim numa infância, nós estamos ainda gatinhando para um entendimento melhor, principalmente ao nosso semelhante. Porque nós somos o quê? Nós somos a criação divina. E nós temos essa responsabilidade dessa conexão com essa criação divina e com o nosso semelhante. Mas estamos caminhando, não é? Muitas vezes pelo amor e muitas vezes pela dor. É interessante, não é? E aí tem uma outra pergunta que ele diz: aonde está escrita essa lei de Deus? E aí, onde está? Eu também faço essa pergunta. Aonde está a lei de Deus? E o Espírito da Verdade, que nós denominamos, mensageiros do Cristo, ou o próprio Cristo, responde na consciência. Gente, nós nascemos com as leis de Deus em nossa consciência. Se nós formos estudar a nossa história, né, a formação social desde a época da caverna, é uma verdade. E não, depois veio as leis de Moisés, não é? As 10 mandamentos, depois as leis, porque está dentro de nós. As leis de Moisés, ela veio só para dar uma despertada naquilo que nós já temos dentro de nós. Então nós nascemos, porque nós somos criaturas e nós somos co-criadores da divindade. Gente, nós temos tudo para sermos felizes, não é verdade? E aí eu faço convite a vocês para lerem o Livro dos Espíritos. Está na parte 3, onde nós vamos começar a falar sobre o quê? As leis, essas leis divinas que são nada mente as leis naturais. Então nós temos as leis físicas, onde a ciência domina, não é? Que é a matéria, é onde está ao redor a natureza, que eles acreditam que ali que está Deus, a natureza, e é uma verdade, ele está em toda parte, não é? E nós temos as leis espirituais, que estão ligadas à nossa moral, onde nós vamos buscar lá atrás liberdade, não é? Igualdade e fraternidade. Sermos fraternos, não é? Quebrarmos preconceitos, sabemos viver com a diversidade. Jesus nos ensinou. E pensa comigo, 12 apóstolos totalmente diferentes. Deixava ele doido, mais os outros que ele coordenava para espalhar a boa nova. Quantas divergências, e ainda uma mulher, e mais a mãe. Quanta divergência, não é? Mas ele conseguiu mostrar para nós que os diferentes podem se respeitar, podem ter ideias diversificadas, mas podem se respeitar e podem levar a palavra de amor a quem quer que seja. Os livros de André Luiz mostram muito em seus casos, não é? E aí, o que acontece? Eu até já comentei para vocês que em todos esse confronto que nós temos na parte moral, sempre vem os missionários em várias partes do mundo, em várias religiões, trazer uma mensagem, muitas vezes de uma maneira muito sacrificante, muitas vezes como mártir, pela incompreensão, não é? E outros não, pelo próprio amor, como nós temos Francisco de Assis, não é? Como nós temos Madre Teresa de Calcutá, no Brasil a Irmã Dulce. Eu tenho muita admiração pelo trabalho de Martin Luther King, Gandhi, não é? Nosso querido Chico Xavier. Meu Deus, que mensagem de amor como Chico Xavier. Só você olhar para a criatura, você já se sentir a paz dentro do seu coração. São os missionários que vêm nesse momento para que nós possamos ter esse despertar dessas leis que estão em nossa consciência. Olha que maravilha. Então vamos falar sobre as leis. Então, quem são essas leis? Nós temos a lei do progresso, da igualdade, da liberdade, da adoração, da sociedade, do trabalho, da reprodução, do amor, justiça e caridade, da destruição, da conservação e da reencarnação. São as leis. E cada uma dessas leis
elas estão agregadas a uma única lei que está em todas. É a lei de ação e reação. Porque cada ação é a lei de causa e efeito. Tanto cientistas, Einstein falava muito isso. Ação e reação, causa e efeito. Então, elas são imutáveis. Mas, dependendo da maneira que nós aplicamos elas, seja no progresso, seja na igualdade, não é? Seja na sociedade, seja no trabalho, ela vai e volta. Então, toda ação, ela sofre uma reação. E muitas vezes nós jogamos a culpa no Cristo. Nós jogamos a culpa em Deus. Mas através da reencarnação é uma misericórdia maravilhosa, divina, que nós podemos, digamos assim, ensinar. Porque eu falo que cada reencarnação que nós viemos, porque nós escolhemos a nossa reencarnação, nós escolhemos o lugar, nós escolhemos o país, nós escolhemos a família, nós escolhemos. É justamente para que nós possamos ter esse despertar, não é? De fazer melhor. E de fazer o quê? A lei do progresso. Porque elas são imutáveis. Nós precisamos progredir no nosso planeta. Na fraternidade, na liberdade e na igualdade, que foi ditada lá no século XIX, 18 e 19. Não é? Isso é muito importante. Então, muitas vezes, e outra, mais do que nunca, a nossa fraternidade. Porque quando uma criatura escolhe vir com uma prova e expiação, porque é o nosso mundo que está começando a fazer uma transição agora, a fraternidade é grandiosa para poder ajudá-lo. Então, muitas vezes, ele faz uma escolha de uma prova muito difícil. Uma prova onde ele vai ter dificuldades físicas para se locomover, mas ele vai despertar os que estão ao seu redor a fraternidade de ampará-lo. Vai despertar o amor e a caridade. Isso é muito importante. Então, a lei de causa e efeito não é impiedosa. Pelo contrário, não é quando você vê uma pessoa numa situação difícil, seja ela financeira, seja ela física, seja ela mental, de você falar, isso é a justiça de Deus, tarda, mas não fala, não é. É as leis que são imutáveis, e dentro da lei de causa e efeito, alguma coisa aconteceu àquela criatura para que a reação do seu próprio corpo, da sua própria mente, da sua própria situação social, está acontecendo nessa nova reencarnação. E vai nos despertar o quê? A fraternidade. Vai nos despertar o quê? O perdão. Porque quando somos fraternos, nós perdoamos. Quando temos amor e caridade, a gente perdoa. A gente olha para o nosso egoísmo e o nosso orgulho. A gente vê o ser humano necessitando, não importa o que ele fez. Não importa. Mas ele é um ser humano. Francisco de Assis fazia isso. Não importa o que ele fez. Mas ele está ali, jogado, acabado. O próprio ato dele retornou para ele. Seja nessa ou em outra vida. Então a lei de causa e efeito, ela é maravilhosa. Eu tenho aqui uma psicografia. Nós fazemos um trabalho de um grupo maravilhosa, que para encerrar, eu quero passar essa para você. Ainda estamos na infância espiritual e a cada passo a compreensão das leis divinas que está plantada em nossa consciência. Então, passo a passo, não é? Devagarinho, ela está plantada e nós vamos conseguir chegar lá, passo a passo. O mundo de regeneração que estamos a caminho, através de uma transição, abraçará a todos em uma nova fase de harmonia e paz. Caríssimos irmãos e irmãs, a Mãe Santíssima acolhe a todos que buscam a sua melhora espiritual e em seus braços te leva até Jesus, o médico das almas conflitantes. Tudo está à disposição. Creia, faça e cumpra o que está em sua essência. Explore as leis divinas. Com certeza saberás entender o hoje através da lei de ação e reação. Deus não pune, Ele é amor. O amor que está em cada criatura que vive neste planeta. Todo preparado para a existência feliz, no amor,
caridade, solidariedade, humildade e fraternidade. Que Deus abençoe a todos. Com amor, Madre Teresa Maria. Diante desse ensinamento maravilhoso, eu só tenho que agradecer a atenção de vocês e até a próxima com mais um Minutos com Espiritismo. Uma boa semana a todos. Beijo no coração.